Outra razão que foi ponderada na escolha do tema prende-se com a importância do empreendedorismo, quer em termos do país, quer na própria zona de influência do Instituto Politécnico de Beja. Depois, também queria aqui referir a relevância que as questões do financiamento assumem no processo empreendedor. Ainda esta semana estava a lecionar e estava a consultar alguns textos sobre de algumas entidades que trabalham na construção de um ecossistema empreendedor e a questão do financiamento era referida. Igualmente, a questão do financiamento do empreendedorismo nos aparece nas estatísticas do Eurobarómetro como sendo um dos aspectos mais citados pelos potenciais empreendedores da União Europeia. Quais são os destinatários da lição que vou apresentar? São os alunos do terceiro ano da licenciatura em Gestão de Empresas aqui da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, que estão inscritos na unidade curricular de Empreendedorismo e Inovação. O perfil destes alunos são alunos que estão já no terceiro ano e, portanto, já têm alguns conhecimentos a montante relacionados com alguns aspectos de cálculo financeiro, contratos, crédito, na área do direito empresarial e, portanto, eu tomo isso em consideração e, naturalmente, não desenvolvo essas matérias. De referir ainda que, sendo a unidade curricular de Inovação e Empreendedorismo, estes alunos também já, antes de nós abordarmos o processo empreendedor, já tiveram alguns conhecimentos relacionados com a inovação e conhecem bem a complexidade do ciclo de inovação que está subjacente à criação de empresas de base tecnológica. Uma referência ao enquadramento e âmbito da lição. Portanto, esta lição de 60 minutos, tal como está previsto no regulamento interno do Instituto, tem como finalidade apresentar e caracterizar as diversas fontes de financiamento que estão a dispor dos empreendedores na fase inicial destas empresas. Quero aqui, naturalmente, deixar claro que se trata de uma abordagem ao financiamento no âmbito de uma unidade curricular de empreendedorismo. A abordagem ao financiamento pode ser feita em termos de unidades curriculares de análise financeira, de gestão financeira, teoria financeira, de finanças empresariais, mas aqui, portanto, é uma abordagem tendo em conta uma cadeira de inovação e empreendedorismo. O tópico que vou desenvolver em termos do programa da unidade curricular situa-se a este nível, portanto, quando nós, depois de abordarmos alguns aspectos gerais sobre o empreendedorismo, a atitude empreendedora e sobre a inovação, avançamos para o processo de criação das novas empresas, que vai desde a ideia de negócio até a implementação do plano de negócios. E, portanto, há alguns aqui, nesta fase, surge o tópico do financiamento de novos negócios. Como se trata de uma unidade curricular de inovação e empreendedorismo, o foco é sobre os negócios inovadores e, portanto, sobre empresas desta natureza. Relativamente aos objetivos desta lição, quando abordo o tema, fixo um conjunto de objetivos que gostaria de apresentar. Os alunos, no final desta lição, devem ser capazes de descrever as principais características das EBTs, devem conhecer as fases de financiamento que estão associadas ao ciclo de vida destas empresas, identificar as etapas que integram a fase inicial das EBTs, explicar qual é a origem das necessidades de financiamento ao longo das etapas da fase inicial, compreender porque é que é difícil às EBTs obterem financiamento externo nesta fase inicial, conhecer os diferentes tipos de financiamento disponíveis para estas empresas, devem também ainda saber explicar quais os critérios para aceder aos diferentes tipos de financiamento, identificar as etapas do processo de obtenção de financiamento, dos vários tipos que vão ser abordados, e explicar quais as fontes de financiamento que são mais adequadas nas várias etapas desta fase inicial. Em termos de estratégia científico-pedagógica e uma referência também aos recursos,
eu, nesta lição, disponibilizo previamente os diapositivos em PowerPoint. O Instituto Politécnico tem uma plataforma, e portanto, os alunos têm acesso a estes diapositivos antes da aula. Depois, no início da aula, faço uma apresentação do sumário e dos objetivos da respectiva lição. A lição consta de uma exposição teórica, mas eu ainda sou das pessoas que, de alguma forma, considero importante que no subsistema politécnico haja também uma componente prática relevante e de forma que acompanhe a matéria sempre com exemplos práticos. Em contexto de sala de aula, que naturalmente aqui não vai acontecer, é estimulada a participação dos alunos. E no costume, na parte final da lição, 10, 15 minutos, abrir um período para discussão e dúvidas. De referir que nós estamos em instalações relativamente recentes e, portanto, em termos de recursos, todas as salas têm equipamento de projeção e acesso à internet, que às vezes nós queremos confirmar alguma situação ou ligar a algum operador de financiamento para confirmar algum aspecto e também fazemos quando é necessário. Relativamente ao sumário desta lição, eu dividi a lição em 3 partes. Primeira parte, uma vez que nós vamos tratar da fase inicial das empresas de base tecnológica e do respectivo financiamento, então eu vou clarificar os conceitos, naturalmente, de empresa de base tecnológica e também o conceito de fase inicial que utilizo nesta lição. Depois disso, há uma segunda parte da lição em que vão ser referidas as várias fontes de financiamento. Vai ser feita uma abordagem às várias fontes de financiamento. A lição termina com a apresentação das conclusões e também com uma referência à bibliografia principal. Dando então o início aos temas, aos tópicos desta lição, é importante que os alunos tenham presente o que é que são estas empresas de base tecnológica. E eu costumo referir sinteticamente que são as empresas que baseiam a sua atividade na aplicação de novas descobertas científicas ou tecnológicas para criar novos produtos, processos ou serviços. Muitas destas empresas podem derivar de grandes empresas, de universidades ou de laboratórios de investigação e desenvolvimento. A esmagadora maioria das empresas insere-se em setores de atividade considerados setores de ponta, como eletrónica, o software, multimédia, as TICs, ciências da saúde, etc. Estas empresas são importantes porque são fonte de crescimento económico e de criação de emprego qualificado. Daí que os responsáveis pelas políticas económicas valorizem muito o apoio a estas empresas, porque elas estão ligadas à valorização comercial dos resultados de investigação em ciência e tecnologia. Clarificado o conceito da empresa de base tecnológica, eu acho que também é importante referir o conceito de fase inicial que eu utilizo nesta lição. Um autor de referência no Entrepreneurial Finance, Smith e Smith, identifica como 5 estágios de financiamento associados ao ciclo de vida da empresa. São a fase do desenvolvimento, do arranque, do crescimento inicial, do crescimento rápido e da saída. Um recente estudo da OCDE, relacionado com as políticas de financiamento para os estágios iniciais das empresas, agrega estes três estágios, o desenvolvimento, o arranque e o crescimento inicial, e chama-lhe de fase inicial. No âmbito desta lição, eu adoto este conceito de fase inicial. Portanto, tem a ver com os subestágios, que eu chamo aqui etapas de desenvolvimento da ideia, do arranque e do crescimento inicial. É importante referir que, ao longo destas 3 etapas da fase inicial, à medida que a empresa avança neste processo, a quantidade de financiamento necessário vai variando e o tipo de financiamento que está disponível também se altera.
Sumariamente, uma referência a cada uma destas etapas. Na etapa do desenvolvimento da ideia, naturalmente não existem receitas na empresa. No entanto, há necessidades de financiamento. É necessário financiar o desenvolvimento de produtos, os testes, os estudos de mercado. Também se começa a criar a equipa de gestão e isso tem encargos financeiros. Há também todo um processo de desenvolvimento e refinação do plano de negócios. E, portanto, em suma, não existem receitas, mas existem necessidades de financiamento. Na etapa seguinte, a etapa do arranque, também parece referida muitas vezes como a startup, esta etapa, embora alguns autores diverjam em termos do início do termo, mas habitualmente é referida desde a criação formal da empresa até que surgem as primeiras vendas. O que é que acontece neste subperíodo da fase inicial? Podem ocorrer algumas receitas, mas é já na fase extrema da etapa do arranque. Mas as necessidades financeiras aumentam. Há necessidades para adquirir equipamentos e instalações, para a elaboração, para contratar colaboradores, até para as primeiras ações de marketing. Na etapa seguinte, a etapa do crescimento inicial, é uma etapa em que o produto ou o serviço da EBT já está comercialmente disponível, mas é preciso fazer um grande investimento ao nível de desenvolvimento do mercado. E então são necessários financiamentos para garantir a fabricação, iniciar a comercialização, reforçar o fundo de maneio, entre outros aspectos. Em suma, a EBT vai necessitar de importantes recursos financeiros ao longo das 3 etapas da fase inicial, sob pena de ver comprometido o seu desenvolvimento. Apesar de este tipo de empresas ter um grande relevo em termos económicos, o que é facto é que não é fácil para estas empresas obterem financiamento. E não é fácil obter financiamento na fase inicial por 4 tipos de problemas. Estão identificados na literatura 4 tipos de condicionantes para a obtenção de financiamento para estas empresas. Quais são? Assimetria de informação, problemas de incerteza, ausência de garantias significativas e a própria complexidade do ciclo da inovação. Eu iria tratar telegraficamente cada um destes aspectos, desenvolver um pouco mais porque é que existem problemas de assimetria de informação a nível da fase inicial das empresas de base tecnológica. Ora, o que acontece geralmente é que estas empresas resultam de um grande investimento, muitas vezes em laboratórios de investigação e desenvolvimento, muitas vezes são anos de trabalho e quando o empreendedor reconhece uma oportunidade valiosa, o que é que acontece? Quando vai contactar com os financiadores, naturalmente não vai abrir o livro todo, não é? Portanto, tem algum receio de práticas oportunistas por parte dos financiadores que passam a conhecer a oportunidade de negócio. Então, os financiadores, por seu lado, também compreendem que têm informação limitada, não têm toda a informação e têm que tomar a decisão de financiar ou não financiar com base nessa informação limitada. Ora, isto cria incertezas sobre a valia do projeto aos financiadores. Como têm incertezas sobre a valia do projeto, cobram um prémio para compensar eventuais perdas. Os empreendedores que conhecem bem a oportunidade de negócio não querem pagar esse prémio, retiram-se do mercado e deixam os piores projetos e criam um problema de seleção adversa. Este é o primeiro problema que condiciona o acesso ao financiamento por parte das EBTs. Há também problemas de incerteza e que se prendem com os seguintes aspectos. Uma empresa inovadora vai lançar um novo produto. Podem existir altas expectativas sobre os resultados a obter, mas o que é um facto é que há um desconhecimento sobre a procura, há um desconhecimento sobre o desempenho financeiro da empresa e até, às vezes, sobre a capacidade do empreendedor. Muitas destas empresas têm origem em promotores com formação nas áreas das tecnologias, das engenharias e não têm capacidade de gestão. Ora,
o que é que acontece por parte dos financiadores? Perante estes problemas, vão tomar a sua decisão com base em poucas evidências reais.